A segunda coisa é que o ódio pelo pecado é abrangente no que concerne ao objeto. Aquele que odeia um pecado, odeia todos. Os hipócritas odeiam alguns pecados que mancham sua reputação, mas o verdadeiro convertido odeia todos os pecados que produzem vantagem e os pecados que resultam de nossas inclinações naturais, as próprias instigações da corrupção. Paulo odiava as obras do pecado, é o que está em Romanos 7, 23. Em terceiro lugar, o verdadeiro ódio pelo pecado se manifesta contra o pecado em todas as suas formas. Um coração santo detesta o pecado por causa da sua contaminação natural. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada aborrece o pecado não somente por causa da maldição, mas também por causa do contágio. Ele odeia essa serpente não somente por causa da sua picada, mas também por causa do seu veneno. Abomina o pecado não somente por causa do inferno, mas como o próprio inferno. Em quarto lugar, o verdadeiro ódio pelo pecado é implacável. O cristão genuíno nunca mais se conciliará com o pecado. A ira pode experimentar conciliação, porém o ódio não pode experimentá-la. Em quinto lugar, onde há verdadeiro ódio pelo pecado, nos opomos ao pecado em nós mesmos e nos outros. A igreja de Éfeso não podia suportar aqueles que eram maus, diz Apocalipse 2:2. Paulo repreendeu arduamente Pedro por causa de sua dissimulação, embora este fosse um apóstolo. Com insatisfação santa, Cristo expulsou os cambistas do templo, como está em João 2,15. Ele não tolerou que o templo sofresse uma mudança. Neemias repreendeu os nobres por sua usura, como está em Neemias 5:7, e pela profanação do sábado, como está em Neemias 13:17. Aquele que odeia o pecado não suportará a iniquidade em sua família. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, diz o Salmo 101:7. Que vergonha se manifesta quando os magistrados mostram força de espírito em suas paixões e nenhum heroísmo em suprimir o erro. Aqueles que não têm qualquer antipatia para com o pecado não conhecem o arrependimento. O pecado está neles como o veneno está em uma serpente, e por ser natural, lhe proporciona deleite. Quão distantes estão do arrependimento aqueles que, ao invés de odiar o pecado, amam-no. Para os santos, o pecado é um espinho nos olhos, para os ímpios é uma coroa na cabeça. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Jeremias 11:15. Amar o pecado é pior do que praticá-lo. Um homem bom pode precipitar-se e cair em uma atitude pecaminosa, mas amar o pecado é desesperador. O que faz um porco amar e revolver-se na lama? O que faz um demônio amar aquilo que se opõe a Deus? Amar o pecado mostra que a vontade está no pecado, e quanto mais a vontade estiver no pecado, tanto maior ele será. A obstinação faz com que não haja mais purificação para o pecado, como está em Hebreus 10:26. Quantos existem que amam o fruto proibido, amam as imprecações e os adultérios, amam o pecado e odeiam a repreensão. Portanto, quando os homens amam o pecado, apegam-se àquilo que será a sua morte e brincam com a condenação. Isso indica que o coração dos homens está cheio de maldade, como diz Eclesiastes 9:3. Isso nos persuade a mostrar nosso arrependimento por meio de um ódio amargo para com o pecado. O componente número 6 é converter-se do pecado. O sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado. Esse converter-se é chamado de abandonar o pecado, como está em Isaías 55:7. Tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É chamado de lançar para longe o pecado, como está em Jó 11:14. Como Paulo lançou de si aquela víbora, atirando-a ao fogo, como está em Atos 28:5. Morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir de vislumbres impuros. O ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento, as mãos dos subornos, os pés dos caminhos das meretrizes, a alma do amor à impiedade. Esse converter-se do pecado implica uma mudança notável.
Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo. Por isso, é chamado de uma mudança das trevas para a luz, como está em Efésios 5:8. Paulo, depois de ter recebido a visão celestial, ficou tão diferente que todos se admiraram da mudança, como está em Atos 9:12. O arrependimento transformou o carcereiro em um enfermeiro e médico, como está em Atos 16:33. Ele cuidou dos apóstolos, lavou-lhes as feridas e serviu-lhes comida. Um navio se dirige ao leste e o vento muda seu rumo para o oeste. De modo semelhante, um homem se encaminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito soprou, mudou seu rumo e o fez andar em direção ao céu. Essa mudança visível que o arrependimento produz em uma pessoa é tão grande que é como se outra alma se abrigasse no mesmo corpo. Para identificar corretamente o converter-se do pecado, essas poucas coisas são necessárias. Primeiro, tem de haver um volver-se sinceramente do pecado. O coração é o primum vivens, a primeira coisa que vive. E tem de ser o primum vertens, a primeira coisa que se volve. O coração é aquilo porque o diabo se empenha arduamente. No cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não passa de uma mentira. Deus quer todo o coração convertido do pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas nem outros ocupantes. Em segundo lugar, tem de haver um volver-se de todo o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, diz Isaías 55:7. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado. Ela deixa todo o pecado. Aquele que esconde um subversivo em sua casa é um traidor da nação. E aquele que satisfaz um pecado é um hipócrita traiçoeiro. Em terceiro lugar, tem de haver um volver-se do pecado por motivos espirituais. Um homem pode restringir seus atos de pecados e não converter-se do pecado de maneira correta. Atos de pecados podem ser restringidos por temor ou desígnio, mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor a Deus. 3 homens perguntaram um ao outro o que os fizera abandonar o pecado. Um disse: acho que são as alegrias do céu. Outro respondeu: acho que são os tormentos do inferno. Mas o terceiro disse: acho que é o amor de Deus, e isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu ofenderia o amor de Deus? 6 componentes do arrependimento. Thomas Watson, 1620-1686.